O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 30 da Cautiopédia, número redondinho, número bonito. Um número bonito para falar de uma semana maravilhosa para o futebol italiano. A gente vai falar muito sobre as classificações das equipes italianas nas competições europeias. Teremos 2 italianos nas semifinais da Europa League, um italiano na semifinal da Conference League, e isso também reflete nas competições europeias da próxima temporada, né? Porque graças a esse bom desempenho dos italianos nessa temporada de agora, a Itália, enfim, oficializou, está garantido que a Itália terá uma 5ª vaga na Champions League do ano que vem. Se você não gosta do futebol italiano, 5 muito pra você, porque agora são 5 italianos na Liga dos Campeões, pelo menos na próxima temporada. A gente agora sabe que a UEFA tem adotado esse ranking aí e a Itália fez por merecer essa vaga. A gente vai falar também sobre o Felipe Anderson, né, que surpreendeu brasileiros, surpreendeu italianos, está de saída da Lazio e foi anunciado pelo Palmeiras. Chega só no fim da temporada europeia, mas a gente vai falar sobre o ponto de vista italiano desse negócio, né? Que história é essa que a Juventus agora tá tomando o chapéu do Palmeiras? A Lazio também ofereceu um bom contrato e não foi aceita. Será que estamos tão mal assim no futebol italiano pro Felipe Anderson ter recusado essas 2 propostas e ter ido aceitado voltar pro Brasil? E a gente também vai falar sobre o derby que vai rolar na Série A, né? O derby que pode decidir o campeonato, muito provavelmente vai decidir, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Geralmente, eu faço o jabá aqui da Cautiopédia Store em relação às nossas camisas. Eu sei que se você quiser alguma das camisas da edição de hoje, você que tá assistindo a gente no nosso futebol, você pode conseguir lá, mas eu também queria chamar a atenção para esses quadros aqui, porque são ilustrações de Felipe Portes e você pode fazer sua demanda lá, né? Você pode pedir o que você quiser. Eu, por exemplo, pedi um do Del Piero, pedi um do Buffon. Estou muito bem acompanhado hoje aqui, né, entre Del Piero e Buffon. Mas se você for na Cautiopédia Store, você pode ver algumas obras dele lá. E se não tiver nada que você queira, mas você gostou dos traços, gostou das ideias, você pode contactar direto. Pode contactar o pessoal da Cautiopédia nas mídias sociais, que a gente faz o meio de campo para você falar com o Felipe Portes. Não estou sozinho nesse programa animado, estou aqui com meus engenheiros, meus diplomatas, meus bacharéis, como diria a sketch lá dos Trapalhões. Bom dia, boa tarde, boa noite para Nelson Oliveira e para Caio Bittencourt. Vou começar com você, Nelson. Semaninha gostosa, hein, Nelson, pro futebol italiano? Tinha que ser, né? Porque depois que a Atalanta fez 3-0 no Liverpool, tinha que ter confirmado a sua classificação mesmo. Entre Roma e Milan, algum dos dois iria se classificar, então a gente teria já um time italiano nas semifinais da Liga Europa de qualquer jeito. E isso aí, obviamente, já tinha somado positivamente pro coeficiente dessa temporada e pro ranking que permitiu que a Itália tenha pelo menos, né? Porque ainda tem essa, pode ter mais do que 5 times na Champions League. A gente pode falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. E a Fiorentina que sofreu, o torcedor da Fiorentina tá sofrendo muito nas competições europeias, porque às vezes pega uns times muito inferiores tecnicamente, mas precisa de muito esforço para conseguir eliminá-los, né? Dessa vez passou pelo Vitória Pilsen e novamente está nas semifinais da Conference League para pegar o Clube Brugge, né? Que foi o time que formou o De Ketelaere, que, enfim, né? Mais um arrependimento do Milan nesse dia aí. Assim, longe de mim espantar a galera que quer assistir, que quer ouvir a gente, mas se você é torcedor do Milan hoje, vai ser uma bordoada atrás da outra. Caio Bittencourt, não tenho nenhuma pergunta específica por enquanto, só uma saudação mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite. Que semaninha, né, Caio? Olá a todos, sim, que semaninha inesquecível para os romanistas, inesquecível para os bergamascos, inesquecível
para a turma da Viola. De certa forma, é bom também, até pensando para o campeonato, de repente teremos uma sexta vaga ali na Champions, de repente pode vir vaga até o 10º colocado no campeonato, que eu acho ótimo, considerando o desempenho do Napoli, agora que toma 1 ou 2 gols por jogo sim, jogo também, essa irregularidade de desempenho, essa festa do caqui de empates que foi a rodada passada, enfim. Temos muito a discutir por aqui. Ah, e sobre a camiseta, ela não é italiana, mas serve uma homenagem a um país que é tanto umbilicalmente ligado à Itália, ligado ao campeonato italiano, que já teve 3 artilheiros de Série A. Vocês sabem quais? Vamos ver se... O Nelson com certeza deve saber. É pra eu dizer? Talvez. Vale o teste. Bom, a gente tá falando do Uruguai, então a gente já tem o Cavani, tem o Pedro Petroni, se eu não me engano, lá da Fiorentina há muito tempo atrás. Ele mesmo. E agora o terceiro, deixa eu lembrar, eu não vou lembrar do terceiro agora de cabeça, mas provavelmente alguém... Hector Puricelli, do Puricelli, Bologna. que é... 38, 39. Exatamente, foram só 3 uruguaios, por incrível que pareça. Não foi tão prolífico em comparação com o Brasil e a Argentina no quesito artilheiros da Série A, mas marca sempre o seu espaço no campeonato. É isso, e não só artilheiros, né? Tem alguns jogadores uruguaios aí na história da Série A. Só um adendo aqui, um lembrete antes da gente começar a falar, que você tá vendo a gente no nosso futebol ou ouvindo o nosso podcast. É sempre bom lembrar da nossa parceria com a Central 3. Eu vou começar um pouquinho diferente hoje porque o Leandro Yamin, né, que toca a Central 3 e que também apresenta alguns podcasts, é muito comum que nos podcasts as pessoas perguntem coisas pra ele assim, fulano ou ciclano, e aí ele fala quem ele achou melhor. Eu vou começar então fazendo esse crossover, como os jovens diriam. Já que estamos falando de um dia feliz para Fiorentina e para Roma, vou perguntar para o Leandro Yamin e também para vocês dois. Batistuta da Roma ou da Fiorentina, Leandro Yamin? E, consequentemente, Nelson e Caio, qual vocês preferem? Qual Batistuta foi melhor? O da Fiorentina. Eu acho que, apesar de Batistuta ter sido campeão pela Roma, o da Fiorentina era muito mais, não vou dizer eficiente no sentido, além de ser eficiente, mas ele era muito mais mortal, né? Muito mais matador. Da Roma já estava entrando numa fase um pouco mais de baixa, né? Inclusive depois ele até passou pela Inter e não foi tão bem, mas o da Fiorentina era devastador mesmo. Não tem outra que não seja o Batistuta da Fiorentina. O Batistuta da Fiorentina é uma ligação uma ligação de corpo e alma, de coração, de todas as partes do corpo, do cérebro, do posicionamento dele, da força que ele batia na bola, de todas as finalizações. Não que da Roma não tivesse isso. Teve bastante, só que eu acredito também que a companhia da Roma, de certa forma, era melhor e contribuiu para ele ser campeão, conseguiu o Scudetto que ele não tinha conseguido em Florença. Embora ele tenha conquistado algumas Copas por lá, tenha feito algo heróico de continuar na Fiorentina numa Série B, seguir por tanto tempo e no fim das contas só saiu da Fiorentina mesmo porque era uma proposta irrecusável do Franco-Sensi e a Fiorentina precisava daquele dinheiro. Se não, ficava lá até hoje. E além disso, já que a gente tá dando bordoada em torcedor do Milan, o Batistuta fez uma tripleta sobre o Milan na final da Supercopa de 96, né? Então, já o Cavani também, já essa camisa de Uruguai, outra tripleta sobre o Milan, enfim. Outro uruguaio. O Milan era treinado pelo professor Tabares. Eu avisei, milanista, que o programa hoje estava pesado pro lado de vocês. E quem quiser saber a resposta do... Olha, eu espero, milanistas, talvez, o pessoal do nosso futebol não vai gostar que talvez interfira na nossa audiência, mas de certa forma vai ser meio complicado a hora que tiver que passar os melhores momentos desse jogo. Porque a defesa do Milan, meu amigo... Vamos passar. Vai passar, cara, porque, olha, se você olha o primeiro gol da Roma, como o Mantini cabeceia tão livremente, parece aqueles lances em slow motion,
que o Mancini podia fazer calma, o que vamos quiser. chegar lá. Eu estou indignado. Dá uma segurada. Eu estou indignado. Vamos eu falar. Nem sou Milan. Quem quiser saber a resposta do Leandro a mim, ouça o podcast da Trivela, ele responderá por lá, embora eu desconfie da resposta dele. Acho que ele vai acompanhar nossos relatores. Mas vamos falar então de Roma e Milan. A Roma venceu de novo, um jogo até com algumas adversidades, né, Nelson? Mas, de certa forma, tranquilo não é uma palavra, né? Mas um jogo sólido da Roma, né? Não chegou a passar muito perrengue, não. E, mais uma vez, a Roma está em uma semifinal europeia, né, Nelson? Pode falar sobre o jogo. E já vou emendar uma outra pergunta para você pelo seguinte. Será que a gente dá à Roma a seriedade que ela merece em termos europeus recente? Porque, como eu acabei de citar, é o 4º ano seguido que a Roma consegue chegar a uma semifinal europeia. E eu não tenho certeza se a gente lembra ou se a gente coloca essa informação, esse feito da Roma. Quando a gente pensa na Roma, né, a gente sempre puxa um pouco mais para baixo. Será que a gente desconfia mais do que devia da Roma nas competições europeias recentemente, Nelson? Bom, vou começar pela sua última pergunta, porque a gente vai trazer vai puxar do passado para o presente, né? Além de ser a 4ª semifinal seguida europeia da Roma, são 5 nos últimos 7 anos, né? Teve uma ainda, a primeira delas foi da Champions League, né? Com o Eusébio Di Francesco, e acabou, enfim, uma virada fenomenal sobre o Barcelona e acabou sendo eliminado pelo Liverpool. No final das contas, o agregado foi um gol só de diferença, mas o Liverpool acabou dominando de fato. E depois tem uma semifinal ali da Liga Europa com o Paulo Fonseca, que aí é traumática para o romanista, porque, enfim, né, o Manchester United novamente goleou a Roma. Mas desde então, a gente tem o Mourinho. O Mourinho acabou mudando, né, um pouco da mentalidade ali da Roma. O Mourinho colocou a Roma em 2 semifinais consecutivas, né? 2 finais, na verdade. Ganhou uma e acabou chegando à final da outra e não conseguiu ganhar por causa dos pênaltis, né? Então, a gente tem essa mudança de mentalidade nos jogadores e o De Rossi é a mentalidade vencedora que a Roma muitas vezes não teve. É personificada no De Rossi. Então, um dos momentos mais, assim, que a gente pode falar, a Roma teve um pouco mais de uma década de brigas por títulos. Chegou a brigar pela Série A algumas vezes, ganhou Copa Itália, ganhou Supercopa Italiana e o De Rossi estava lá, ele e o Totti. É o período, em termos de tamanho, de duração desse período, o período mais sério, né, da Roma, de uma Roma seriamente brigando por títulos durante muito tempo. Então agora a gente tem o De Rossi e a gente vê que o De Rossi fez a Roma ganhar o primeiro jogo. Ele mudou o esquema para poder conter ali o lado esquerdo do Milan e teve muita solidez naquele jogo e por isso ganhou. E no segundo jogo ele manteve isso, né? Repetiu o esquema e só que dessa vez a Roma foi menos cautelosa. Ela foi pro ataque com mais ímpeto e em menos de 25 minutos já estava ganhando de 2-0, já estava com a eliminatória praticamente decidida. O que, se a gente considerar o que o Milan em termos continentais, né? O Milan é um time italiano com maior quantidade de títulos europeus. Parecia que não era. Pareceu que era um time que nunca tinha jogado uma competição importante. E olha que a gente está falando não só de tradição nesse caso. Esse mesmo time do Milan jogou a semifinal da Champions League ano passado. A gente não tá falando de um time de iniciantes, mas era um time que parecia totalmente desconectado e o De Rossi simplesmente, com sua estratégia, definiu o mata-mata nos primeiros minutos. O Tchelle que tentou atrapalhar muito, talvez o Marciniak tenha sido um pouco rigoroso ao dar o cartão vermelho pela falta que ele cometeu, mas deixou a Roma com 1 a menos durante um pouco mais de 1 hora. E mesmo assim, né, a gente até comentou nas nossas redes sociais e outras pessoas também comentaram, parecia que o Milan é que tinha um jogador a menos, porque a Roma estava muito mais bem organizada em campo. Com um jogador a mais, o Milan simplesmente chutou uma vez ao gol do Svila. Então, assim, pra mim, acabou o Stefano Pioli assinando a carta de demissão dele, porque o objetivo principal da temporada, depois que se viu que a luta pelo título da Série A tinha acabado pro Milan e também a eliminação na Copa Itália, o objetivo era conquistar o único troféu europeu que o Milan ainda não tem, que é o troféu da Copa UEFA Liga Europa. E como, além de não ter conseguido, o que tudo bem sim, poderia acontecer, mas se o Milan tivesse jogado bem a eliminatória, a gente estaria falando de um outro ponto. E o Pioli não tem uma boa eliminatória para mostrar para a direção do Milan. Então, eu acredito que ele assinou a sua carta de demissão. E pode piorar ainda a situação dele se o Milan entrar provavelmente muito desmotivado. Talvez a única motivação seja atrapalhar a vida da Inter, o que também não faz tanta diferença, porque a Inter já é campeã italiana. Se não for esse fim de semana, vai ser num dos próximos. Então, a única coisa seria tirar o gostinho da Inter de conquistar a segunda estrela da Série A no derby. Porém, assim,
pra jogar, não sei se os jogadores sentem tanto isso no final das contas. E depois de uma eliminação assim tão categórica, eu acho que fica muito difícil até pra conseguir dar a volta por cima em poucos dias, né? O jogo é na segunda-feira, a gente tá aqui na noite de quinta. Eu vou discordar dessa parte dos jogadores não sentirem, porque eu acho que vai ficar pesado demais pra esse elenco do Milan e pro Pioli, se por um acaso a segunda estrela da Inter vem segunda-feira num derby, duelo direto contra o Milan, num ano depois de ser eliminado pela Inter na Champions. Eu acho que, assim, ficaria um peso muito grande para esse elenco. Talvez para esse elenco, assim, você tirando uma peça aqui e ali, fica, saia um pouco do odor disso. Mas do Pioli, eu acho que vai ficar muito complicado para ele, embora ele ainda tenha contrato. Vale dizer que mesmo após... Se falou muito assim nos últimos dias, antes dessa eliminatória, de que ele poderia ter contrato renovado, toda uma ideia assim, mas o contrato dele é até 2025. Meio a todos esses negócios de possível mudança de técnico, uma vez que Antônio Conte está na praça, todo mundo cita o nome dele. Agora, nos últimos dias, o nome dele foi mais citado fortemente no Napoli, mas já foi citado bastante na Juve, no retorno à Juve, já foi citado bastante no Milan. De certa forma, nesse momento, os únicos que têm certeza 100% de que vão continuar do jeito que tá é a Lazio, que trocou de técnico agora, a Roma, que o De Rossi já garantiu, já provou que merece uma temporada inteira com o desempenho que está construindo com essa Roma sólida na Europa League e que também tem sido sólida no campeonato. E claro, a Inter, porque o Inzaghi é um dos melhores técnicos da temporada, porque a dança das cadeiras pode vir aí. E nesse caso, o Pioli não dá para garantir o futuro dele, não. O desempenho dele não é uma confiança. Eu tenho uma pergunta sobre o Pioli, Caio. Pelo seguinte, a gente tá falando do Milan, que pode tomar 2 bordoadas em semanas seguidas, né? Em questão de dias. Mas o Milan também teve bons momentos na temporada, né? Isso vai ser esquecido, assim, não dá pra tirar nada, porque até o primeiro jogo contra a Roma, inclusive, o Milan vinha bem, assim, talvez no melhor momento da temporada. Então, assim, será que a gente também não tá sendo muito extremista, ou isso é uma visão que você acha que o pessoal da Itália tem bastante? Porque é lógico que ser eliminado contra um rival italiano e, muito provavelmente, se perder da Série A, ser o título da Inter, isso é muito pesado, né? Tem uma representação muito grande. Mas também a gente não tá apagando muito, assim, do que teve de positivo na temporada do Milan, não? Eu acho difícil, assim, considerar, porque, de certa forma, mesmo a sequência de resultados positivos, se você for acabar considerando, teve 1 ou 2 jogos relativamente grandes. A Lazio em crise e a Fiorentina, que é irregular. É um jogo de trocação, tem as suas qualidades, mas, de certa forma, você tem as irregularidades e tem as armas para bater a Fiorentina. De certa forma, quando você está no Milan, você tem jogos a mais que você espera. Você tem os clássicos a disputar. Você tem não só Lazio Fiorentina, os duelos com a Atalanta, mas você tem os duelos com o Napoli. Você teve os duelos com Bolonha, para você citar o Bolonha, o desempenho nessa temporada. E claro, derbys, os clássicos com a Juventus. Então faz a diferença. Se o desempenho é irregular frente a esses jogos, você coloca uma pulga atrás da orelha no desempenho, mesmo que o Pioli você tem as justificativas do físico dos jogadores, que não é tão bom, da quantidade de lesões, você tem um desempenho irregular do ataque, você tem às vezes um desempenho um pouco abaixo de nomes assim, que a gente não esperava um desempenho tão abaixo do Rafael Leão nessa eliminatória, um Giroud que cresce nas decisões, mas que nessa eliminatória saiu um pouco abaixo, as mudanças táticas que não fizeram muito sentido, de certa forma, é uma defesa inteira que nesse jogo de quinta, nessa volta, saiu toda amarelada, toda nervosa e no fim das contas acaba fazendo a diferença quando você tem que defender contra um Lukaku em boa fase e um Dybala que tá talvez na fase mais decisiva dele na Itália. Então você precisa botar isso na balança. E claro, tem a expectativa eterna de um time que já chegou ao topo, que pôde chegar lá e tem capacidade para tal. Então é muito difícil. E tem
E tem outra coisa também. Eu tava rindo aqui, peço até perdão que eu tava rindo, mas é porque o carrinho do Tchelik foi muito burro, misericórdia. Eu acho que tem outra coisa também, até vendo essa semana. Quando os dois times do seu grupo na Champions passam para a semifinal, não fica um certo arrependimento também? Uma certa sensação de, poxa, se eu tivesse jogado melhor contra o Newcastle aqui, ou tivesse, sei lá, ganho do Dortmund ali, você fica contestando também se a sua capacidade era tudo isso. Eu acho que essa semana, até mesmo na Champions, por mais assim méritos ao PSG, ao Borussia Dortmund, até o Real Madrid e ao Bayern, você fica pensando assim, com uma pulguinha de, poxa, estivemos perto em alguns momentos. Assim, os torcedores do Napoli sentiram isso com a eliminação do Barcelona. Se bobear, até os da Lazio sentiram um pouco com o Bayern. Agora, Inter e Milan, mesma coisa. Quer dizer, isso entra do seu peso da temporada. Não adianta dizer que não, porque entra. Ô Nelson, eu queria te perguntar o que vem por aí, né? Porque a Roma tá muito bem e merece todos os elogios que têm sido feitos, mas vai pegar simplesmente o Bayer Leverkusen. Dá pra conseguir? Porque é um time que vai... Não sei se vai chegar invicto no confronto, né? Primeira partida, se eu não me engano, será dia 2 de maio. Pode ser que o Leverkusen perca até lá, mas até o presente momento é um time que não perdeu. Como é que se prepara pra enfrentar um Bayer Leverkusen, Nelson? Como esse que tá fazendo uma temporada aí que vai virar livro, vai virar filme, vai virar tudo o que puder, né? É uma obra que o Xabi Alonso tá fazendo no Leverkusen e agora com o De Rossi parar isso aí, né? Acho que um ponto de partida é a própria semifinal da última temporada. Que a gente vai ter uma reedição, né? O Bayer Leverkusen foi o adversário da Roma na última temporada. Vale lembrar que já era o Xabi Alonso que estava no comando. Tudo bem, essa temporada é diferente da outra. Na Roma também é. A gente não tem mais o Mourinho lá, tem o De Rossi. O jogo vai ser um pouco diferente. Não dá pra gente achar que vai ser a mesma coisa. A Roma sofreu bastante contra o Bayer Leverkusen, principalmente na Alemanha. Teve um jogo de defesa, assim, fenomenal, né? Assim, a Roma se desdobrou muito contra o Bayer Leverkusen na Alemanha para conseguir garantir a sua vaga, né? Então, eu acho que vai sofrer. Obviamente não é favorita nesse confronto. A gente não pode dizer que a Roma é. Quem escutou e viu a gente e ouviu a gente, né? Se eu não me engano agora, não tô lembrado agora se foi a última edição ou se foi a penúltima, acho que foi a última, que eu até falei, olha, eu acho que não vai ter italiano na final da Liga Europa, porque o Bayer Leverkusen é favorito de um lado e o Liverpool é do outro. Foi a última. E, enfim, a Atalanta fez o que fez, né? Obviamente, o favoritismo do Liverpool existia, ninguém podia dizer que não. Era óbvio que ele tinha, mas a Atalanta fez a eliminatória, assim, o primeiro jogo, principalmente, perfeito. O segundo não foi perfeito porque tomou um gol, mas foi quase. A Atalanta podia ter empatado, sofreu pouco contra o Liverpool. Tomou o gol apenas de pênalti, né? A gente vai falar um pouco melhor depois. Mas é isso, são confrontos de mata-mata, não é um torneio de pontos corridos em que geralmente o melhor, o mais regular vence. E a Roma, já com o De Rossi, já teve uma eliminatória nessa edição da Liga Europa em que não foi melhor, ou pelo menos não foi tão melhor assim do que o Feyenoord e passou dos pênaltis. Então pode acontecer de novo. Eu acho que a Roma sabe jogar contra esse time do Bayer Leverkusen, mas obviamente vai sair atrás em termos de favoritismo. Leverkusen, 2 títulos tá bom. Já levou a Bundesliga, leva a Copa, leva o Pokal e tá bom já. Deixa a Europa League para o italiano. Vamos falar então, já que você puxou aí a Atalanta. Caio, evidentemente que os holofotes desse confronto Atalanta e Liverpool são no primeiro jogo, mas eu queria que você falasse desse segundo jogo pelo seguinte: a gente não tá acostumado a ver a Atalanta jogando encurralada ou tentando não propor jogo. Eu sei que perdeu o jogo, mas eu acho que dá pra tirar várias coisas positivas desse jogo de hoje, né? Porque tava numa situação... Todo mundo sabia como ia ser o começo do jogo. Foi exatamente o que todo mundo esperava, né? O Liverpool tendo que partir muito pra cima. A Atalanta acaba sofrendo um gol de pênalti, mas de uma certa forma, ainda assim, sai com mais coisas positivas ainda, né, cara? Porque conseguiu se segurar num jogo que depois que saiu o primeiro gol, a expectativa era, ih, rapaz, agora vai desandar. Mas não, a Atalanta foi bem segura, né? Exatamente, eu só achei assim um pouquinho mais insegura ali na primeira etapa, mas aos poucos ela foi estabilizando com o jogo. É claro que assim, é muito incomum, em qualquer jogo da Atalanta, em qualquer contexto, você vê uma Atalanta com tão pouca posse de bola. É claro, eles têm bola para contra-atacar?
Tem peças para isso, tem qualidade para isso e até produziram para tal. Teve alguns momentos ali que você pode pensar que, tipo, podia ter uma boa chances do Kobe Miners. Hoje eu achei que a dupla de ataque, tanto o Miranchuk, que saiu depois para a entrada do Lookman, tanto o Scamacca, ficaram um pouco abaixo nesse quesito. E até o Liverpool saiu meio pro gasto. Mas assim, foi o jogo de eliminatória típico de quem soube se defender bem e até soube agredir bem. É até difícil você dizer que soube agredir bem quando não sai gol, mas realmente, em um jogo que você tem tão pouca posse, assim, pra você, até tô vendo aqui os dados do WhoScored junto, até pra me guiar, o Liverpool teve 70,1% de posse de bola ao longo dos 90 minutos. Chutou 10 vezes. A Atalanta teve 29,9%, chutou 8 vezes. Para um jogo que se apresentou tanto tempo com o Liverpool com a bola, eu acho que já é quem vê cara não vê coração. E você vê, de certa forma, até também pela qualidade das chances que o Liverpool perdeu, porque ameaçou realmente menos do que deveria para reverter um 3-0. Então, assim, eu acredito que a qualidade fez diferença, mas eu tô de olho nessa semifinal aí. O que vai ser do Atalanta e Brugge? O que vai ser do confronto aí? Atalanta e Marseille, não? Atalanta e Marseille. Isso, Atalanta e Marseille. Eu tô com a Fiorentina na cabeça. É Fiorentina e Brugge, Atalanta e Marseille. Eu acho que é mais impressionante ainda que a Atalanta tenha conseguido segurar 1-0, porque era o Musso no gol, né? E o Musso é conhecido por ser um bom goleiro, mas ele também é igualmente conhecido por dar uma entregada. Um final de temporada muito ocupado para o Atalanta. A gente falou na edição passada, quando a Atalanta ainda não tinha vencido o Liverpool, que no duelo da Copa Itália, a gente tinha visto Atalanta e Fiorentina não poupando esforços, né? Você acha que vai se manter isso? Porque o Gasperini tem mexido bastante no time e eu queria só lembrar que na última rodada da Série A, o que aconteceu? Para quem não acompanhou, a Atalanta abriu 2-0 contra o Hellas Verona, jogando no primeiro tempo à vera, jogando muito bem. Quando a Atalanta entra para administrar o resultado na Série A contra o Verona, toma 2 gols, se eu não me engano, em 7 minutos. Eu queria saber se você acha que aquele jogo contra o Verona muda um pouco do que o Gasperini pensa, né? Porque se ele tava pensando em dar uma segurada, tentando dar uma poupada no italiano, que tava 2-0, eu tenho a impressão de que ele não tem mais essa confiança. Então eu quero saber se dá pra levar essa toada final aí, tentar usar o que tem de melhor e poupar um pouco menos. Ou se não vai afetar. O que aconteceu contra o Verona foi atípico e ele vai continuar fazendo essa rotação que é característica do... Acabou não sendo atípico porque a gente tem que considerar que na rodada anterior a Atalanta também tomou uma virada e perdeu pro Cagliari no final. A questão é que alguns desses jogadores, principalmente na defesa, por exemplo, a gente tem o Rafael Tolói, que tá fora de ritmo, claramente fora de ritmo, ele não tem atuado, tava mal fisicamente e parece fora de ritmo ainda, e vai ser difícil ele ganhar um ritmo até o fim da temporada. E a gente tem o Rien, que tá ainda pouco adaptado às ideias do Gasperini, chegou na última janela do mercado. O Scalvini está machucado, então ele, se eu não me engano, a volta dele está prevista para a 36ª rodada da Série A, então ele vai ficar um tempo fora, provavelmente não joga as semifinais da Liga Europa. Então a gente tem ali no setor de defesa um certo problema. Acho que nos outros setores não, a Atalanta está bem coberta, né? Não é um elenco extremamente numeroso, mas também não é um elenco pobre, tem nomes, e é um elenco muito equilibrado, né? A gente vê que, até por isso o Gasperini consegue fazer um bom rodízio em geral, porque o nível dos jogadores, que alguns nem diria reservas, né? Tem alguns que ele muda muito, né? Pasalic com Ederson, às vezes De Ketelaere com Lookman e por aí vai. São jogadores de nível similar, bem adaptados ao que ele pensa, né? Só que outra coisa que a gente tem que colocar, né? Você colocou bem essa questão de a Atalanta estar viva ainda em 3 frentes, é que a Atalanta ainda tem um jogo a menos. Ou seja, ela vai jogar ainda um jogo, talvez a sorte dela é que a Roma também tem um jogo a menos, mas não é um jogo inteiro, né? São 25 minutos de um jogo que vai ter que fazer. É em virtude do pneumotórax do Indicar, que fez com que o final do jogo contra o Udinese tenha que ser realizado ainda na Série A. Então é a maior concorrente dela ali pela 5ª posição, né? Que agora já dá a vaga na Champions League. Então fica um pouco complicado. Eu acho que a Atalanta administrar essa questão física no restante da temporada com um pouco mais de jogos. Então
tem pelo menos mais 2 jogos se quiser ser campeão da Liga Europa, precisa terá 3 jogos, e na Copa Itália mais 2. E ainda teria na Série A mais 7, né? Tem 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 7 jogos. Então, ainda é bastante jogo aí. Parece reta final, mas tem jogo pra caramba ainda. Né? Se jogar todos, a Atalanta vai ter 7, 10, 12 jogos ainda pela frente. E, enfim, ainda é muito, né? Se a gente considerar essa questão aí de lesões e problemas físicos na parte de defesa ali do elenco. E só que é isso, a gente vê que o Gasperini pode deixar a Atalanta, né? Apareceu até uma conversa, não sei se o que é que o Caio pensa sobre isso, mas de o Gasperini, um juventino inveterado de treinar o Napoli, né? Apareceu a ideia de que o De Laurentiis tem o Gasperini como uma opção ao lado do Conte, que também é outro grande juventino. Mas enfim, a gente não sabe se ele vai permanecer, mas com certeza ele vai querer um título, porque é um trabalho muito bom que ainda não tem título. Obviamente é difícil, né? Muito bom e muito longo. É, muito bom e muito longo. A gente tem o Marcelo, eu acho que nesse caso aí sim a Atalanta é favorito, porque o Marcelo não vem jogando bem, em geral. Eu confesso que me surpreendeu ter passado do Benfica, mas também o trabalho do Benfica é tão irregular que assim, tem isso. Claro, você tem a força do Velodrome, mas assim, a Atalanta é favorita para esse confronto. E na Copa Itália, né, ainda pode reverter ali contra a Fiorentina, né, perdeu apenas de 1-0 fora de casa, tem a chance de reverter, então tem 2 chances de título, embora obviamente o título europeu seria muito mais valorizado, né, afinal essa é apenas a segunda semifinal de um torneio da UEFA que a Atalanta vai jogar, a outra foi em 88, na Recopa UEFA, né, então perdeu o Caio confundiu com o Brugge, né, a Atalanta naquela semifinal da Recopa UEFA perdeu para um time belga, inclusive, né, o Mechelen, foi o time que acabou eliminando a Atalanta naquela Recopa UEFA. Você vê que os fios todos estão se ligando nesse programa de hoje, né? Tá rolando aí um... Exatamente. Até quando a gente tem ato falho, o companheiro vai lá e conserta, cara. É muito bom isso aqui. Tá rolando aí uma sincronia, um alinhamento dos astros. Caio, já que você tava com a Fiorentina na cabeça, vou jogar a Fiorentina pra você. A Fiorentina que chega aí na semifinal da Conference. Mas pelo amor de Deus, Caio, quando é que esse time vai fazer um jogo tranquilo? Só vou estender um pouquinho minha pergunta. A gente sempre acha a Fiorentina superior, até aqui, na Conference League. E isso não é demonstrado em campo, né? A Fiorentina vai passando, mas demonstrando mais dificuldade do que supostamente deveria. Será que a Fiorentina é tão boa assim quando a gente pensa? Porque eu tô começando a achar que não, Caio. Sinceramente, talvez assim. Eu acho que assim, nessa Conference dos que sobraram, claro, você tem a qualidade do Olympiacos, fez uma eliminatória boa contra o Fenerbahçe, aliás, falando em Fenerbahçe, e o nosso Bonucci, hein? Difícil. Mas enfim, você tem o Olympiacos, você tem o Aston Villa, o próprio Brugge. Assim, é uma competição difícil, mas ao mesmo tempo, a Fiorentina me parece muito estranha. É claro, você tem peças ali que talvez você não consiga confiar na qualidade. Por exemplo, vamos pegar o 4-2-3-1 que o italiano armou, num Beltrán para ser um pouco de segundo atacante, um pouco de trequartista, um pouco difícil. O Belotti é um caso complicado, porque o Belotti tá dando pena. Ele ajuda no jogo, é um negócio curioso, porque ele ajuda, ele tem todas as qualidades possíveis. Mas o que ele é? Um centroavante. Centroavante precisa de quê? Gol. E ele não faz gol. É muito complicado isso. E assim, eu acho até que a Fiorentina produziu bem ao longo dos 90 minutos para sair com pelo menos 1-0, para produzir o suficiente para matar nos 90 minutos. A prorrogação, de certa forma, foi desnecessária. Claro, também tem que ressaltar que o Jedlicka, goleiro do Viktoria Pilsen, fez uma partidaça. Uma partidaça que acho que assim, já quando tudo se encaminhava para os pênaltis, de repente assim, o Nico Gonzalez ter achado aquele gol foi um desafogo daqueles. O Jedlicka fez uma partida que assim, que eu garanto que do Artemio Frank ninguém fez igual esse ano. Até porque no Artemio Frank a qualidade dos goleiros não é lá essas coisas. Só se for um goleiro visitante, nem né? Christensen, muito menos Terratiano. Que assim, eu só pego no pé menos dele do que do Merê. Que o Merê, o Merê, o problema é meu nesse caso. E que problema, né? Mas enfim.
Mas nesse caso, acho que a gente espera demais da Fiorentina, porque assim, os melhores momentos desse time do italiano, de segurar a posse, de ter a qualidade de propor o jogo, de avançar, de fazer tudo que é de positivo, esse time é capaz de fazer. O problema é que assim, ele é muito, assim, não improdutivo, a palavra pouco efetivo. É isso que é o X da questão. Aí você vê que desde janeiro, os resultados da Fiorentina são uma montanha-russa. Você falou, esse é o X da questão, pra quem gosta do XG, né, do Expected Goals, a Fiorentina às vezes é um mistério, se você não acompanha bastante. Nelson, tentando ser otimista, tentando pensar positivo, não é legal, como eu falei, a Fiorentina demonstrar tanta dificuldade para conseguir os placares, né, não é nem conseguir um bom jogo, às vezes até produz, como o Caio acabou de falar, como a gente viu acontecendo hoje, mas não consegue matar o jogo. Tentando pensar no lado positivo. É bom para esse time criar esse tipo de casca, criar ficar com o sangue mais gelado para quando precisa, porque, como eu falei, pro torcedor é chato, né? Porque o time leva ali até o final, leva até o último minuto para conseguir. Mas pensando de um ponto de vista mental e emocional, isso não vai agregando aos jogadores da Fiorentina? Isso não vai criando algo positivo dentro deles, de que eles começam a se acostumar mais com esse tipo de situação? Já não é uma situação que incomoda tanto, né? Porque a gente vê alguns jogadores, às vezes, sob pressão, quebra, né? E eu acho que a Fiorentina, pelo menos isso, ela pode tirar de proveito, ou eu tô viajando? Até pode, mas assim, viver sob constante pressão, daqui a pouco os caras estão com burnout aí, pô. Você tá desejando uma coisa assim, pra eles que é difícil. O trabalho do italiano é muito irregular, né? O time tá sempre ali brigando contra si mesmo, às vezes, eu acho. Porque são questões assim que o time mostra um bom futebol, como o Caio falou já várias vezes, e não consegue concluir muitas vezes. Tudo bem, acho que nessa temporada tem o Beltrán até que tá fazendo um pouco melhor. Na anterior tinha o Arthur Cabral, né, também, que conseguia de vez em quando ali fazer os seus gols, mas tá faltando um pouco mais de efetividade mesmo. Assim, e eu tô pra dizer, já que é bem possível que esse trabalho do Vincenzo Italiano termine no fim da temporada com ele indo pra outro clube, né, não porque ele vai ser demitido, não é o caso, mas eu tô pra dizer que o trabalho dele no Spezia foi melhor, porque ele fez mais com menos. Ele conseguiu fazer o Spezia ser o que a Fiorentina não é, um time regular. Tudo bem, obviamente ele tem méritos. Ele levou a Fiorentina a 2 finais na última temporada, mas, assim, muito aos trancos e barrancos, né? Perdendo pra Lech Poznan, empatando com o time da Letônia. Então, assim, precisa disso pra Fiorentina. Eu acho que é um pouco demais. É um time que tinha potencial para demonstrar mais com esse trabalho. E tudo bem, chegou às finais, isso a gente não pode tirar o mérito, e pode chegar a mais uma nessa. Inclusive acho até que é favorito contra o Clube Brugge, mas a Fiorentina já mostrou milhões de vezes que não adianta ser favorita. Então... Muito pelo contrário, o pessoal aqui no Brasil gosta muito daquela expressão contra tudo e contra todos. Na Fiorentina isso vale muito, né? Só que o contra tudo e contra todos inclui ela mesma. Isso é uma coisa muito curiosa. Vamos falar sobre o Felipe Anderson, então, porque como a gente citou agora no começo do programa, né, nessa edição, Felipe Anderson de saída da Lazio, indo pro Palmeiras. Queria abordar primeiro, engraçado como ele tá saindo da Lazio, vai ser o time que mais vai ser impactado, logicamente, né? Porque tem um jogador de qualidade no Felipe Anderson. Mas quem mais foi falado foi a Juventus. Quem ficou com a pecha negativa de toda essa história. É claro que o Tutto Sport colaborou muito pra isso, né? Que publica que o cara vai ser da Juventus e acho que 1 hora depois o Palmeiras anunciou. Não, já tava anunciado. 10 minutos depois. Ah, foi depois? Misericórdia. Caio, vou começar com você pelo seguinte. Eu queria saber se tem como atenuar pelo menos um pouquinho essa vergonha da Juventus. O fato de que a Juventus está trocando muita gente no seu departamento de futebol. Tem como usar isso como uma justificativa? Ou não tem como a Juventus tomar um chapéu do Palmeiras, cara? Eu acho assim, eu não acredito tanto assim, nossa, chapéu. Eu acho que assim, o Felipe Anderson quis jogar no Palmeiras porque, de certa forma, para a função dele, mesmo o Felipe Anderson sendo o melhor jogador da temporada da Lazio nesse momento, e mesmo tendo a qualidade que tem, de certa forma, no Palmeiras, hoje a perspectiva para alguém de tripla função como ele, que faz os 2 lados de campo e o meio campo, a perspectiva no Palmeiras existe. A perspectiva na Juventus, qual vai ser? A gente sabe se o Allegri fica?
Não sei, porque de repente há uma possível troca, você tem dirigentes saindo, tem dirigentes novos chegando também para trabalhar com o Giuntoli. A ideia, de repente, de alguém um pouco mais envelhecido para um projeto do Giuntoli, que desde o Carpi lá atrás, quando colocou o Carpi na primeira divisão e os 8 anos de Napoli, a ideia é sempre pegar um preço mais baixo aqui, você ir buscar um jogador mais jovem aqui, e com a ideia de rejuvenescer a Juventus, talvez não seja exatamente lamentado. Eu acho que assim, não foi tão ruim para a Juventus e foi excelente para o Palmeiras. Porque você pega alguém que está jogando bem, que fará falta para Lazio, e que, de certa forma, assim, para Juventus talvez não seja grande coisa, porque a gente não espera grande coisa de ponta na Juventus. Sinceramente, a Juventus é o maior cemitério de pontas do futebol mundial. Todo ponta que vai jogar lá na Juventus parece que falta alguma coisa, parece que ou vira ala, ou vira atacante, porque de repente não rende a mesma coisa. Às vezes a gente discute isso até mesmo de caras que se consagram, tipo Chiesa. Se a gente pensa isso do Chiesa, o que a gente vai pensar dos outros? Mesma coisa, e inclusive com o Allegri principalmente, né? Não somente, mas principalmente. Nelson, eu queria que você falasse do ponto de vista da Lazio, não na questão de negociação, porque no dia seguinte até o diretor da Lazio, que eu me esqueci agora qual deles, ele fala que foi apresentada uma proposta de 5 anos de contrato, que o salário ia ser entre os maiores do elenco, mas que não podia fazer muita coisa porque o Felipe... Era o próprio Lotito. O Lotito eu achei que não, mas pode ser que tenha sido. E aí eles falaram, não tem muito o que fazer quando a vontade do jogador é voltar pra casa, né? Mas eu queria que você falasse do impacto que vai ter nesse time, porque eu acho que o Felipe Anderson é o melhor jogador da Lazio na temporada. Acho que numa temporada que você não tem um Immobile, né? Na ponta dos cascos. Acho que fica ali dependendo muito de Felipe Anderson e do Guendouzi. Eu acho que o Felipe Anderson, entre os dois, eu fico com o Felipe. E a gente não vê muita perspectiva de vir um grande nome pra repor, né? A Lazio nunca dá essa esperança, assim, de que perdemos o Felipe Anderson, beleza, mas vamos chegar forte. Não tem esse clima, né? Essa vibe, não passa essa impressão pra gente. Então eu queria que você falasse do impacto da saída dele nesse elenco da Lazio, né? A questão é saber quem é que vai ficar na Lazio. Tem essa questão aí, porque o Immobile pode sair, o Luiz Alberto já disse que vai sair, o Lotito depois disse que não vai reincidir o contrato dele como ele quer, precisaria ter um comprador pra isso, pra ele poder, de fato, deixar a Lazio. Mas enfim, o que a gente vê é que, obviamente, vai ter uma renovação ali na Lazio. Tem um fim de ciclo dos senadores do elenco, alguns deles, né? E vai ter mudança. A gente provavelmente não vai ter mudança na defesa só. A defesa deve ter o Provedel ali ainda como jogador importante no gol, vai ter o Romagnoli, talvez o Lazar continue ali sendo importante, o Guendouzi provavelmente vai ser ainda um nome de valor ali no meio campo, o Cataldi, aquele cara da casa, né, ali pra dar experiência, mas a gente não sabe se o Kamada, por exemplo, continua, porque tudo bem, ele chegou de graça, mas ele chegou pra substituir o Milinkovic-Savic e não rendeu o suficiente, nem perto do que o Milinkovic-Savic fazia. Chegou de graça, mas saiu caro, né? Pode ser, pelo menos ele ainda... Como todo jogador que vem do Eintracht. Pelo menos ele ainda pode, se a Lazio quiser se desfazer dele, ele vai poder ter um lucro ali, né, com a venda dele, porque ainda é um cara que serve no mercado. Mas enfim, o Tati Castellanos, ele deve ali talvez herdar a vaga do Immobile se o Immobile de fato sair, mas ficam várias lacunas no elenco, né, e uma delas é a do Felipe Anderson. Você já comentou muito bem no nosso debate sobre o quanto o Felipe vai agregar ao Palmeiras. Eu acho que talvez a gente nem chegue a falar aqui só o fato de a gente estar falando que o cara é o melhor jogador da Lazio nessa temporada, o quanto ele é versátil, o quanto ele tem produzido no time, o fato de ele ser o jogador brasileiro que mais jogos fez pela Lazio, isso já dá uma dimensão de quem o Palmeiras está contratando, né? Um cara que fez 31 anos agora, tá chegando eu diria que no auge do seu momento técnico e tá fisicamente muito bem também. A última temporada jogou todos os jogos da Lazio, nessa temporada eu não tenho aqui de cabeça ele jogou todos, mas jogou a maioria, fazendo milhões de funções diferentes. Na Série A todos, mas não todos os jogos, porque teve Copas, né? Mas na Série A todos. Pois é, então, pro Palmeiras a gente já sabe a dimensão que ele vai ter. E essa é a dimensão de lacuna que ele deixa na Lazio também. É um cara muito identificado, muito efetivo e que tá saindo e que a Lazio não tem quem colocar no lugar dele, porque os jogadores que tem ali ainda, por exemplo, o Zaccagni não faz a mesma função dele, joga do outro lado, é um jogador que vai ser importante, renovou até 2029 e provavelmente vai ser um dos mais importantes do elenco ainda daqui pra frente, mas o Isaac
Maxi não faz tudo que o Felipe faz, por exemplo, até teve bons momentos na temporada, principalmente agora nessa segunda parte, mas fica a lacuna. Então, a Lazio, de fato, não é um time que investe muito no mercado, nem quando vendeu o Milinkovic-Savic por um valor muito alto, fez o que tinha que fazer e reinvestiu tudo em jogadores mais caros, né? Até se mexeu um pouco e fez contratações mais pontuais, mas enfim, a gente fica com essa dúvida de fato em relação ao futuro da Lazio para a próxima temporada. Muitas dúvidas, poucas respostas. Vamos falar então sobre o que vem por aí na Série A, a rodada que pode dar o título para a Inter de Milão, e como a gente antecipou aqui durante o programa, por uma feliz coincidência para o torcedor da Inter, pode ser que esse título seja contra o Milan. Caio, a gente estava falando aqui de como o elenco do Milan pode ter sentido muito essa eliminação e é uma chance de dar uma resposta. Queria que você fizesse seu prognóstico aí para esse jogo, que vai ser numa segunda-feira, né? Bom lembrar, o derby vai ser numa segunda. Então, sai o título da Inter já nessa segunda ou ainda não, Caio? Olha, assim, se eu tivesse que apostar, eu diria que sim. Mas eu acredito que o Milan vai correr por isso, porque, assim, pelo menos para tentar um empate, para, assim, azedar e tal, não vai ser aquela coisa de, nossa, adiamos o título e tal, até porque ninguém é salernitana para sair comemorando empate e o cara ganhar na rodada seguinte. Mas, enfim, fora isso, eu não acredito que o Milan vá se entregar, porque eu acho que, sobretudo, esse é o jogo para os jogadores do Milan se provarem. Mas também é o jogo para os jogadores da Inter entrarem para a história. Entrarem para a história de conseguir a segunda estrela e conseguir a segunda estrela em San Siro, que a Inter não consegue desde o título de 89, quando ganhou o confronto direto com o Napoli, 2-1, até aquele golaço de falta do Lothar Matthäus, e foi inesquecível. Até então, desde então, toda vez que a Inter garantiu o título, fora de casa. E vale lembrar que, apesar de tudo, apesar do peso da rivalidade local Inter e Milan, o peso maior da rivalidade, tanto para milanistas quanto para interistas, no fim das contas, o ódio maior é para com a Juventus. E isso pesquisas demonstram. Isso é muito curioso, né? Tem o derby, né? Milan e Inter, mas todo mundo se você perguntar para os torcedores assim, o ódio maior é a Juventus. Nelson, a Inter tem deixado a desejar bastante nas últimas rodadas, não é pouco não. Eu acho que oscilações são naturais diante de uma temporada tão longa, de uma temporada que a Inter jogou muito bem durante muito tempo. Mas preocupa chegar exatamente nesse derby que pode ser histórico, não no melhor momento. Eu não queria falar de uma descendente porque a Inter estava muito alto, né? Então, assim, é normal que seja uma descendente, mas preocupa chegar num jogo que pode ser histórico num momento meio mequetrefe? Preocupa porque não dá pro interista a certeza de que vai poder ter um jogo mais tranquilo contra o Milan e exercer a superioridade que exerceu sobre o rival durante toda a temporada, inclusive no jogo que ganhou de 5-1 no primeiro turno, né? Obviamente, acho que ninguém espera que isso vai se repetir, mas a Inter tem, principalmente na gestão do Pioli, tem sido magnífica nos derbys, né? Não tem perdido. O Pioli é o primeiro técnico da história do Milan que passou 5 derbys sem vencer nenhum. Então, a Inter tem essa sequência muito boa e tem mais motivos para jogar essa partida e, como o Caio falou, é o dia de entrar para a história. Os jogadores do Milan, eles vão entrar para a história talvez por evitarem alguma coisa. Os da Inter não, eles têm a motivação de tornar essa camisa aqui que eu estou utilizando uma camisa datada, uma camisa que tem uma estrela só. Isso vai acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde ainda nessa temporada, porém, no derby é diferente. Isso aí é uma coisa que todo mundo vai comentar assim por muito tempo. E, no fim das contas, o grande problema da Inter tem sido defensivo, né? A Inter não tomava gols nos finais dos jogos e desde que sofreu um gol contra o Atlético, nos 15 minutos finais, né, da partida, acabou sofrendo mais depois. Só tinha sofrido durante a temporada inteira 2 contra o Bolonha na prorrogação da Copa Itália, das oitavas da Copa Itália. Desde então, sofreu contra o Cagliari, sofreu contra o Napoli. Então, é uma questão ali que tá faltando, acho que a questão psicológica pela eliminação contra o Atlético de Madrid acaba pesando, né? E talvez pese um pouco agora se forem levar em conta de que o Atlético de Madrid defensivamente foi muito mal contra o Borussia Dortmund e foi eliminado na Champions League, né? Então, podem pensar, poxa, a gente poderia estar lá naquele lugar. Mas talvez se estivesse naquele lugar, não estaria chegando no derby com a chance de ser campeão. Talvez não sei, né? Podia ter descansado um pouco mais e ter conseguido
outros tropeços, ao invés de ter, por exemplo, empatado com o Napoli ou com o Cagliari, poderia ter perdido algum desses jogos, ou mesmo algum jogo fora de casa ter tropeçado antes. Mas enfim, a questão é que agora é o jogo da história e o Lautaro também não tem feito gol. O Lautaro contra o Milan é uma certeza muitas vezes, né? É o principal artilheiro do derby entre os jogadores em atividade. Muita gente fala mal do Lautaro, mas enfim, ele tá na história do derby de Milão, não é pouca coisa não. Tipo, ele é campeão mundial, mas não fez nada. Bom, tudo bem, ele tá na história do derby de Milão, na história da Inter com mais de 100 gols, é um dos 10 maiores artilheiros e um dos 10 maiores artilheiros também de um derby gigantesco. Então, talvez seja essa hora que ele precise aparecer e tirar o jejum de gols que ele tá vivendo no momento. Veremos se Lautaro marcará se a Inter será campeã contra o Milan para lembrar por muitos e muitos anos. Pessoal, a gente tem 3 minutinhos para fechar. Vou dar uma colher de chá para vocês e vou dar a possibilidade de vocês fazerem a consideração final. Por favor, né? Curtinho, 1 minuto e meio para cada. Cabe ter eu desconfio que eu sei do que você vai falar na sua consideração final. Mas vamos ver. Pode soltar a bomba aí. 28 de janeiro. Essa foi a última vez que o Napoli passou uma partida sem levar um gol. Isso é fruto do desempenho regular de Merê, que entrega um gol jogo sim, jogo também, às vezes por não se posicionar, às vezes por resolver fazer o que fez contra o Frosinone. Curiosamente, um que já custou um campeonato e outro que pode custar vagas europeias. Um desempenho irregular de Rachmani, de Juan Jesus e Ostigar, um desempenho pra lá de horrível de Di Lorenzo e Mário Rui, explicam-se por quê. Desde o 0-0 com a Lazio, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, são 13 jogos consecutivos tomando pelo menos um gol. Isso diz muito sobre o que é a defesa do Napoli. O Calzona tomou gol em todos esses jogos. É incrível como eu gostaria. Aliás, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora, que assistiu até agora. Um abraço pro pessoal da Central 3, que leva a gente para todos os agregadores de podcast. Ver a sua consideração final, por favor. Vou fazer essa consideração final sobre o Sassuolo, que tá implorando pra cair, mesmo quando joga bem, não ganha os pontos que poderia ganhar, né? Abriu 2 gols de vantagem. Um programa tão animado quanto o de hoje, né? Acabou tomando empate, podia até ter perdido. Exceto para os torcedores do Milan. Aquele impedimento ali milimétrico do Chukwueze. Espero que também seja uma edição muito especial daqui a 2 semanas. E o Sassuolo não ganha a 4 rodadas. Então, tá na hora de acordar aí, se quiser permanecer ao lado da Inter como o único time que nunca foi rebaixado da Série A pra Série B. Por enquanto, tô achando que os dias estão contados, né? Não gostaria. Gostaria que o Sassuolo ficasse, mas se ele não quer, quem sou eu, né?